Muitos dos conceitos que nós utilizamos ultimamente, como política, plebiscito, república, tirania, ditadura, democracia, vêm do nosso passado greco-romano. E às vezes nós cometemos o erro de achar que toda a história da humanidade, tudo que foi criado pelo homem, só passou a existir depois de Grécia e Roma. Aqui nesse vídeo que você está assistindo agora, meu objetivo é mostrar para vocês como se deu a formação de toda a base, não só da nossa sociedade, conhecida sociedade ocidental, mas com a base da base também, que é uma coisa muito negligenciada, inclusive nas academias, pelo que eu observo. E se nós estivermos dotados de uma série de informações que existem acerca do nosso histórico como sociedade, fica mais fácil de propor mudanças que sejam saudáveis e evitar mudanças que sejam desagradáveis. Dario é um ponto importante da nossa história por causa do seguinte: ele é importante porque ele se diz adorador de Ahura Mazda. Ahura Mazda, ou Senhor Mazda, é o Deus supremo e único do mazdeísmo, é o Deus de Zoroastro. Zoroastro é um maluco que a gente não faz a menor ideia de como é que ele surgiu, mas segundo as lendas ele surgiu rindo e não sei o que. E aí ele veio contar a boa nova de um deus de espírito do bem que luta contra um deus do mal. E aí você tem que optar por agir bem e desse modo estar lutando com o deus do bem contra o deus do mal, porque aí no pós-vida você vai se dar bem se você lutou pelo lado do bem. É interessante para nós porque Dario faz parte do primeiro império com óbvia pretensão universal que já existiu. E o seu deus era o deus de uma religião de deus único, Ahura Mazda, acima de todos, que os outros deuses são só espíritos e não sei o que. Igual os hebreus que vêm a dizer que só existe o Yahweh e o resto é tudo anjos ou demônios e tal. Mas o que eu preciso que você entenda agora é esse crescimento, essa expansão para construir um império universal, essa ideia de moeda única e uma religião única, de um Deus único, superior e tal, data de pelo menos 500 anos antes de Cristo. Em 539, Ciro chega aos portões da Babilônia e a toma. Por volta de 525, Cambises, que é o filho de Ciro, chega lá no Egito. E em 490 antes da nossa era, Dario avança até chegar em Maratona. E nesse momento eu paro para falar da história dos hebreus. Segundo os hebreus, seu grande patriarca é Abrão, que virou Abraão após o pacto com ela. E Abrão teria saído de Ur dos caldeus, na região da Mesopotâmia, que você pode achar que é o Ur de antigamente, ou então o Ur depois daquele renascimento sumério que a gente falava, depois dos anos 2000, que é o que normalmente se espera. Normalmente quem quer colocar um Abrão histórico, ou se não um Abrão histórico, um conjunto de tribos que chegou ali no território que é hoje a Síria, Jordânia, Israel e pá, coloca ele por volta desse tempo, por volta de 2000, 2100, 2200... 1900, 1800, por aí. Agora vamos seguir o que disse que aconteceu a Bíblia. Abrão saiu de Ur, conversou com ela. E aí ela falou pra ele: não, você vai, faz esse pacto comigo, acredita só em mim. E aí você vai ter um monte de filho que vai ser incontável, igual o número das estrelas e tal. E Abrão tem alguns filhos com as concubinas lá, mas ele tem um filho só com a esposa dele, que se chama Isaac. E ela fala pra Abrão: pega Isaac e sacrifica ele pra mim. Aí na hora que ele ia sacrificar Isaac, aparece o anjo e fala: não, mano, para com essa parada aí, era tudo zoeira. Era só pra ver se você tem fé mesmo no que diz ela. Aí ele: ah, beleza. E esse mito tem uma intenção boa de dizer pros hebreus que eles não podem sacrificar pessoas, apesar de que tem poréns, né? Mais pra frente vai ter aquele caso de Jefté, né, que ele teria sacrificado a própria filha. Aí tem apologista que lê a Bíblia e fala: não, aqui na verdade não tá dizendo que ele sacrificou, não sei o que. E aí existe uma discussão entre os próprios teólogos lá pra ver qual é a interpretação correta, pra dizer se teve ou se não teve sacrifício de filha no sacrifício da filha de Jefté, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. O que me interessa é a questão simbólica, de que porque os hebreus pararam de acreditar ou de escutar o Deus deles, eles tiveram uma punição. Ou seja, a religião tem sempre um caráter pedagógico que pode ser usado para bem ou para mal. Mas voltando lá, Abrão, ele ia matar o filho dele. Ela aparece dizendo que era tudo zoeira, que não precisa matar nada, e na verdade você só precisa oferecer sacrifício de bicho. O sacrifício de animais e oferta de incenso, sei lá, porque deixa claro o caráter histórico do povo hebraico, que não tem nada de: oh meu Deus, foi revelado, mágico e nunca se poderia esperar. Não, faz de acordo com a história, com o andamento comum daquela época. Sacrifício de animais, alguns grupos que faziam sacrifícios humanos, que é a referência que se faz a esse negócio do Isaac. Enfim,
voltando ao que diz o Antigo Testamento, primeiro era Abrão, Abrão virou Abraão, teve um filho Isaac, e Isaac vai ter um par de gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú era queridinho do pai, primogênito, ele vindo primeiro e tal, e aí ele receberia as bênçãos do pai perto do falecimento. Só que aí a mulher de Isaac, mãe dos garotos, tem uma visão e o deus El aparece para ela dizendo que você tendo 2 filhos, o seu filho mais novo vai dominar sobre o filho mais velho e tal. Então ela e Jacó arranjam um jeito para, na verdade, ele receber a bênção no lugar de Esaú, porque o pai já estava velho, cego e não sei o que, e aí ele vai, ô pai, aí pai, sou Esaú aqui, ele, toma minha bênção. E Esaú fica puto e Jacó foge. E só que aí nesse lugar para onde ele vai, ele tem prosperidade, casa com uma mulher lá importante, tem um monte de filho e riqueza e não sei o que, e Jacó volta. Na volta ele manda os filhos continuarem e ele para, vou ficar por aqui. Então parece um homem, ele começa a brigar porrada, cai na porrada com o bicho. Até que depois de um tempo de pancadaria, o homem fala, o dia tá nascendo, eu preciso ir. E ele fala, não vou deixar você ir antes que você me abençoe. E aí o homem com um toque arrebenta a coxa do Jacó e fala pra ele que de agora em diante ele vai se chamar Israel e não mais Jacó. E é daí que vem o nome daquele estado que tem lá agora, o estado de Israel. Na Bíblia, em Gênesis 32, você lê a partir do versículo 26, o que diz o homem que lutou contra Jacó. Deixa-me ir, porque já a alva subiu. A estrela alva é a estrela que traz a manhã. Na verdade não é a estrela, é Vênus. Ele está dizendo que o dia já está nascendo. Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Não te deixarei ir, se não me abençoares. E por fim o homem fala, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó pergunta então, dá-me, peço-te, a saber teu nome. E o cara fala, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Então chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face e minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem do nervo encolhido, que está sobre a junta da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara da junta de Jacó no nervo escolhido. Pois bem, continuando a história bíblica, Israel com suas mulheres e concubinas lá vai ter, e eu não estou sendo pejorativo não, são mulheres e concubinas mesmo que ele tem. Ele vai ter 12 filhos, esses 12 filhos darão origem às 12 tribos de Israel. E dentre esses 12 filhos que ele teve, um deles se chama José. E José vai ter um sonho um dia que mostrava que ele mandava nos outros todos. E aí ele conta isso para os irmãos e os irmãos o vendem como escravo para o Egito. Lá no Egito ele tem um sonho, ele diz que vai ter umas vacas gordas e depois vai ter umas vacas magras. E aí as magras vão comer as gordas e os baratos é louco e o processo é lento. E diz que vai ter um período de dificuldade que era melhor o faraó agir igual a formiguinha e armazenar a comida. Segundo a história bíblica, o faraó acredita no cara e a profecia se realiza e aí por isso ele dá poder político pro cara, colocando ele como vizir. A Bíblia não cita qual é o nome do faraó. E os irmãos das tribos de Israel vão ficando sob poder egípcio até que passa um tempo X, que a Bíblia também não fala. Passou um tempo aí, e algum faraó maldoso escravizou todo mundo, até que Moisés, que teria origem em uma dessas tribos de Israel, surge, mas ele é criado lá na realeza, porque sim. Enfim, Moisés consegue, com a ajuda de um Deus, provocar o faraó. Moisés ela fala, solta! E aí esse Deus enrijece o coração do faraó, isso está escrito na Bíblia, e o faraó diz, não vou soltar. E aí o Deus manda praga. Então Moisés volta, pede solta, o Deus enrijece o coração do faraó, e o faraó diz não, e aí ele manda praga. Até que chega na última oportunidade, em que Moisés vai pedir, o Deus enrijece o coração do faraó, o faraó diz não, e esse Deus mata todos os primogênitos do Egito. Então o faraó fala, véi, vaza, não aguento mais, vaza daqui. Então Moisés vai triunfante com as tribos dos filhos de Israel, mas o faraó muda de ideia e manda buscar essa galera. Então Moisés foge do Egito, vem até aqui o Mar Vermelho, e esse Deus abre as águas para Moisés passar com as tribos. E quando ele passa, a galera que estava vindo atrás, esse Deus vai lá e faz isso aqui, ó, nas águas e mata todo mundo. Cara, se isso não é mitologia, eu não sei mais o que é mitologia, tá bom? O nome desse Deus que salva Moisés é Yahweh. É o tetragramaton, né, que a gente chama, que são as 4 letras, que traduzindo para o português é YHWH.
é o Yahweh. E ele é o Yahweh Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, Sabaoth. Esse é o nome que deveria aparecer na Bíblia, mas é substituído normalmente por Senhor. Onde é para aparecer o tetragrammaton é trocado normalmente por Senhor. Então Moisés encontra o monte, sobe no monte, conversa com Yahweh e recebe os 10 mandamentos. O interessante dessa história é o seguinte: disse que Moisés é educado na realeza. E desde pelo menos a quinta dinastia, como eu disse, muito antes de 2000 anos, muito antes de Abrão, já existia o dito livro dos mortos, já existia a psicostasia e as confissões negativas. Então, ainda que você quisesse acreditar em todo o relato bíblico ipsis literis o que está escrito ali, ainda assim é no mínimo constrangedor o fato de que no Egito já existiam coisas que não deveriam ser feitas, que era o que você declarava não haver feito na sua morte, nas confissões negativas, e os mandamentos recebidos por influência divina estão dentro das proibições contidas nas confissões negativas, o que torna interessante você acreditar que isso foi revelação, quando ainda que você creia na existência de fato, ainda assim aquilo não seria algo mágico vindo do além, mas algo que já existia na cultura daquele que você quer acreditar que existiu e que fez exatamente o que você acredita que fez. Mas é a opção de cada um, enfim. Aí essa galera fica aí 40 anos vagando lá no deserto, até que volta para tal da Terra Prometida, para Abrão, que é o local lá que os egípcios chamam de... caramba, qual é o nome? Voltam ali para aquela área do Retenu. Retenu é aquela área onde ficavam os fenícios, onde ficavam os hebreus, onde hoje é Israel e Líbano e tal. Essa arinha ali. Voltando a tudo que a gente já falou histórico, lembram-se que a gente falou dos Hyksos, que é uma galera que surgiu e tomou poder no Egito e depois foi expulso? Muitos historiadores entendem que se existia um passado que justificou essa ideia de fuga heróica e com a ajuda de Yahweh e não sei o que, isso poderia ter a ver com a entrada dos Hyksos e uma posterior saída. Não necessariamente na expulsão, mas uma saída de uma galera que entrou lá com os Hyksos e tal. Mas isso não passa de uma especulação. O interessante é o que vem a seguir. Segundo essa história, por causa dessa libertação de Moisés, os caras da tribo de Moisés, a tribo de Levi, gozam de uma preponderância sacerdotal. E lá na frente, um tal de Samuel indica Saul para ser o rei de todas as tribos. Saul era da tribo de Benjamim, lá dos 12 filhos de Israel. Mas Davi, um moleque muito doido da tribo de Judá, mostra sua força e não sei o que. Então Davi tem o reino de Judá, com capital em Jerusalém, enquanto que Samuel estaria com o reino de Israel, com capital em Samaria, ou Samária. Eu pronuncio do jeito que eu quiser, não enche o saco. Como acabamos de ver, o reino propriamente de Israel e de Judá teria se formado por ali por volta do ano 1000. Então já havia mais de pelo menos 1000 anos atrás os reinos da Mesopotâmia, de onde os próprios hebreus dizem vir, não é? Pois bem, na atual Hashamha, em árabe, sei lá como é que se pronuncia isso, encontrou-se um sítio arqueológico relativo a uma antiga cidade-porto que fica lá no topo do Retenu. Retenu, como eu disse, é aquela partezinha Gaza, Israel, Líbano, Síria. Lá na pontinha da Síria, na pontinha mesmo, encontrou-se nesses escombros de Ugarit, uma cidade-porto antiga, vasto sítio arqueológico que mostra a religião dos fenícios e o quanto que ela bate com a religião mesopotâmica. E Maria Lamas nos fala um pouquinho desses deuses. Das escavações feitas em Hasshambra, depreende-se que à frente do panteão fenício estava El, criador de todas as coisas e pai dos deuses, que primitivamente teria sido assimilado ao céu e talvez também ao sol. O sol, porém, passou a ser representado pela deusa Sapas Arauto de El. Os cananeus foram o único povo semita que utilizou o apelativo Il-El como nome próprio para designar o seu grande Deus. El, senhor de todas as divindades, usava o título de rei, era o criador da criação e também o sábio e o juiz por excelência. Segundo os textos de Hasshambra, coisa alguma se cumpria sem a sua ordem, ditada diretamente aos outros deuses, mas geralmente comunicada aos heróis por meio dos sonhos. Chamavam-lhe ainda o pai dos anos, porque era ele que regulava o curso do tempo. É interessante que na Bíblia, nos primeiros livros, nós temos aquilo que hoje é traduzido simplesmente como Deus, dizeres como El Elyon, El Shaddai, que é o El Altíssimo, o Altíssimo El. E aqui que eu quero mostrar para você o que eu já falei há muito tempo atrás. Os hebreus estão num contexto cultural. E lembra que eu fiz uma associação dizendo que a mesma coisa do mito de criação do Gênesis se vê na Teogonia de Hesíodo?
a mesma coisa. Tipo, eu vi que as pessoas não têm noção da proximidade, por isso que agora eu quero trabalhar com mapas. Por favor, percebam onde que fica a Grécia. Atenas e Esparta ficam aqui, ó. E naquela época, a região da Turquia aqui também era cheia de gregos. Olha a distância, é mínima. E essas cidades que tinham por aqui eram cidades portos, eram cidades portuárias. Ou seja, o comércio de informação era muito aguçado. Se não bastasse isso para mostrar que havia sim comunicação entre esses caras, é só preciso citar o deus Adonis, que é um deus cananeu, que entra na mitologia grega, numa história que é idêntica a uma história suméria, que é a de Tammuz, ou Dumuzi, que era um cara pelo qual Ishtar ficou apaixonada. Ishtar, a deusa do sexo relacionada com o planeta Vênus, e aí ele acaba morrendo e ela vai buscar, fica numa disputa lá com Ereshkigal, que é a deusa do subterrâneo, do pós-vida. E aí depois dessa treta, acaba que Ishtar tem que ir e voltar, ou Dumuzi tem que ir e voltar. E isso é a explicação para a primavera. E no mundo grego, Adonis é um personagem que é disputado por Perséfone, que é uma mulherzinha lá do mundo dos mortos, e Afrodite, que é a deusa do sexo relacionada com o planeta Vênus. E Adonai é um nome que entra na Bíblia como sendo o nome pelo qual se chama o deus deles lá, sendo Adonai simplesmente Senhor. Então é um pronome de tratamento, né, usado pelos israelitas para designar seu Deus único. O que é interessante é que muitas pessoas tentam argumentar dizendo que não, porque tem o Deus lá da Suméria, que era An, e aí na verdade An seria o nome de um Deus único, tanto que ele é o Deus dos céus, e depois An é usado para dizer o Deus não sei o que é, coloca An alguma coisa. E aí por isso na Suméria primeiro seria o monoteísmo e depois teria virado politeísmo para depois virar monoteísmo de novo, pela revelação que só os hebreus tiveram. Quem diz isso é um doutor, que é uma pessoa muito simpática, que eu gosto muito do jeito educado com que ele trata as coisas. É o pastor Rodrigo Silva. Ele fala dessa hipótese. Mas eu acho que a gente não pode negligenciar aqui um fato de que, por exemplo, Baal é igualmente o nome de um deus. E posteriormente ele vira pronome de tratamento, aparecendo até na Bíblia, quando Jesus está discutindo com os caras lá. Os fariseus diziam, né? Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebub, príncipe dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino divino contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. No original dessa parada aqui é Baal Zebub, ou seja, o Senhor das moscas. Do mesmo jeito que An, por ganhar preponderância, é utilizado para dizer o An, o Deus tal, Baal também posteriormente passa a significar também Senhor. E você pode dizer Baal Zebub, o Senhor das moscas, ou Deus das moscas. E isso é utilizado inclusive na Bíblia, que Yahweh deixa de ser Yahweh e passa a ser só o Senhor. Adonis deixa de ser o nome desse Deus para virar Adonai, simplesmente Senhor. E é importante citar, apenas por título de curiosidade, que entre os fenícios há um Iaria, a lua, ou deus da lua, que fazia par com Nical. Segundo Maria Lamas, Nical era a deusa da lua, par do deus lunar Iaria, e também conhecido na Caldeia sob o nome de Shin. E há quem diga, Maria Lamas não diz isso, deixa eu pegar o nome dos sujeitos: Andrew Collins e Odilvio Heraldi em Tutankhamon, a conspiração do Êxodo. Esses caras aqui chegam a dizer que Yahweh na verdade seria um deus da lua e que o monte Sinai é relativo a isso, a Sin dos caldeus. Bom, eu não sei se isso faz muito sentido ou não, mas outro detalhe interessante é que os neobabilônios, eles sem dúvida desenvolveram algumas coisas de astronomia e de astrologia. Vou até deixar um vídeo aqui que se chama Grandes Civilizações, que é bem interessante, são vídeos curtinhos, de 2 episódios de 10 minutos para cada civilização, contando alguns detalhes, de uma maneira facilitada, com desenho e tudo mais. Foram os neobabilônios que dominaram essa vastidão toda, e pegaram os dias da semana, que eram divididos em 7, provavelmente por causa das fases lunares, e associou aos corpos errantes
que existem no céu. Corpos errantes porque como a Terra gira, a gente tem a impressão de que as estrelas se movem, certo? Só que dentro desse mover das estrelas tem alguns corpos brilhantes que se movem de maneira diferenciada. E no desenvolvimento de sua astronomia, astrologia, os babilônios nomearam os dias com o nome dos deuses dos corpos errantes. Você vê a profundidade da influência da parada. O primeiro era o dia do Sol, o segundo era o dia da Lua, o terceiro era o dia de Marte, o quarto era o dia de Mercúrio, o quinto era o dia de Júpiter, o sexto era o dia de Vênus e o sétimo e último dia era o dia de Saturno. O interessante, que pode ser mera coincidência, mas eu acho bastante interessante, é que o Saturno, ou Ninurta babilônico, era um deus da guerra. E o nome do deus mosaico é Yahweh Sabaoth, sendo que Sabaoth significa Senhor dos Exércitos. E Yahweh Sabaoth é adorado ao sábado, o dia de Saturno, que é o deus da guerra sumério. E os hebreus têm o dia sagrado como Shabá, que é traduzido como dia de descanso, porque seguindo a Bíblia, foi o dia que Yahweh Sabaoth descansou depois de passar 6 dias criando o universo. Na melhor das hipóteses, é um dado interessante para colocar aí. O que eu concluo disso tudo é o seguinte: se você quer acreditar na veracidade ipsis literis do que está escrito na Bíblia, você tem que acreditar no seguinte, que teve um cara chamado Abrão que saiu de Ur dos Caldeus, uma cidade que adorava a lua, porque El falou com ele que coincidentemente é um deus top dos cananeus. Então ele teve um filho chamado Isaac, Isaac teve 2 filhos, um deles é Jacó, Jacó não devia ser abençoado e sim Esaú, Jacó toma o lugar de Esaú, é abençoado, vai para outro lugar, prospera, volta, encontra um homem, luta com esse homem, ao final da luta com esse homem, ele é abençoado por ter lutado com Deus e com os homens e ter vencido, e aí ele tem 12 filhos, um desses filhos diz para os outros que ele teve um sonho, no qual ele mandava nesses outros. Então esses caras vendem o tal sonhador José para o Egito como escravo. Lá ele fala umas profecias e consegue ser escutado pelo faraó. E aí salva o Egito de um problema de fome. Mas depois de um tempo aparece um faraó maligno que não conheceu José e escraviza todas as tribos que se originaram nos filhos lá de Jacó, até que apareceu Moisés, que conversou com Deus, que vai contar para ele o seu nome, que é Yahweh Sabaoth, Yahweh o Senhor dos Exércitos. E aí Moisés pede para ser livre junto com os filhos de Israel, o que é negado pelo faraó por causa de Yahweh, que endurece o coração do faraó por várias vezes. Depois de mandar pragas, Yahweh acaba matando todos os filhos primogênitos do Egito, o que faz o faraó parar de segurar os filhos de Israel, que são libertados, e logo depois o faraó manda os exércitos atrás desses caras, mas aí Moisés consegue escapar e essas pessoas ficam 40 anos vagando pelo deserto. Esse Moisés sobe no Monte Sinai e recebe os mandamentos divinos, que são 10, incluindo não matar e não roubar. Isso seria uma revelação. E depois esse povo volta para o lugar que seria dado pelo próprio El. E Yahweh, na verdade, é apenas um nome de El, que é tudo a mesma coisa. E eles se colocaram ali na região prometida por El a Abrão. Tô esquecendo de mais alguma coisa? E tem uma vez que eu falei do documento que fala em Yahweh e sua Ashira. Qual é o problema desse documento? Teve gente que falou assim pra mim, mas a própria Bíblia diz que tem um pessoal lá que nega mesmo. Sim, mas a questão nesse documento é colocar os dois juntos. Você acreditar que existe um Deus que seja único e sempre foi único, e você desistir dele para adorar outras coisas, faz sentido. Mas você vê a adoração simultânea, fica perceptível que é muito plausível de se imaginar que esses dois símbolos pertencem à mesma cultura, pois não houve a negação de um, que seria único, para adorar outro, mas sim uma coisa que estão os dois sendo adorados ao mesmo tempo. Enfim, se mesmo assim você quer achar o que você quiser achar sobre o quão inédito e super revelador e desconexo com tudo que existia no mundo acerca do monoteísmo dos hebreus, aí é um direito seu, eu não posso brigar com você por causa disso. Mas insta salientar que o povo de Judá e Jerusalém em algum momento foi deportado para a Babilônia, um fato político que era muito comum naquelas guerras malucas, uma deportação que não é necessariamente para a escravidão, como vimos, é uma maneira de punir um certo grupo, do tipo, vocês deviam pagar os impostos, não vão pagar, vamos levar metade do seu pessoal, e se não pagar de novo, vocês vão ver. É como se fosse uma coisa de refém. Isso era comum naquela época. Pois bem, hebreus foram deportados, chegaram lá, se depararam com Etemenanque,
a Torre de Babel, que seu nome significa Casa do Fundamento entre Céu e Terra, que era um puta zigurate gigante que dizia-se já havia sido construído antigamente e destruído, sendo que lá na Babilônia temos a história do Enuma Elish, que é a criação do mundo, exatamente na mesma ordem da criação bíblica, que, como eu disse, vai coincidir com a teogonia lá de Hesíodo, e a Babilônia, que naquela época era conhecida como o centro do mundo para aquele grupo dali, sendo que a Bíblia fala que no começo do mundo se dava no paraíso, em que 2 dos 4 rios eram o Tigre e o Eufrates, e importante dizer, lá já tinha o hábito de se fazer crônicas, algumas chegaram até nós, que nos sugere uma explicação de por que aquele povo hebreu tinha uma cronologia do começo ao fim, porque na Babilônia você tinha esse tipo de trabalho. E quando Ciro chega, na Bíblia fica registrado que o Ciro é o grande salvador enviado do céu pelo Deus deles para poder libertá-los. E o interessante é que tem o cilindro de Ciro que confirma pra gente que Ciro teria retornado o deus Marduk lá pros babilônios e teria soltado os prisioneiros ou alguma coisa assim, o que tem tudo a ver com a soltura do povo hebraico. Sendo que o sucessor de Ciro é Cambises e depois Dario. Dario I governará um estado pretensamente universal, com um deus superior, supremo acima de tudo, Ahura Mazda, com uma moeda cunhada única e feliz e contente Pimpão. Sendo que eu não mencionei, lembra que a Babilônia tem o deus Marduk? Segundo Frederico Arbório Mella, a Assíria tem um deus chamado Ashur, que é o deus da cidade. Lembram-se do Enuma Elish, que no final nasce Marduk, e Marduk vence Tiamat e por isso governa o planeta, pois na Assíria Ashur tomava essa posição. É a mesma criação, só que no final é ele que domina a parada toda. Diante de todo esse contexto, parece-me que o advento do monoteísmo é um processo natural, normal, em que os hebreus se destacam, mas não porque magia, mas porque dentro das circunstâncias foi quem se destacou, onde não podemos descartar certos elementos de conexão que não são meras semelhanças e coincidências, são percepções análogas e utilização de nomes que são utilizados em povos vizinhos. Isso não dá para você ignorar e falar que simplesmente Twin revelou. Não, quer dizer, eu acho que não dá. Você acredite no que você quiser, sempre. Mas agora vamos finalmente entrar na Grécia.